Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Ministério de Arte, né? Alguém aqui já foi no Encontrar de São Paulo? Nós damos aula lá. Algumas pessoas já foram. Vence demais. É muito importante primeiro você entender o que é o Ministério de Arte, né? Antigamente não se falava que arte era um ministério. Falar, não é ministério, vai falar que é ministério. Mas a gente entende que o ministério é serviço. A gente usa uma ferramenta de evangelismo. Então, se o evangelista é um ministério, então a arte evangelística ela serve para ganhar vidas. Então, é um braço da igreja, ela serve a igreja. Quando nós começamos o grupo, é engraçado estar no telão, né? É estranho que aí vocês olham para lá e ninguém me olha. Olha para mim, gente. Eu estou olhando para vocês que estão assim, ó, olhando para esse negócio. É estranho, né? Misericórdia. Fazer assim, né? Tá? Enfim, se quiser olhar para mim, resista lá, tá bom? Olha aqui. Quando nós começamos o grupo, há 16 anos atrás, eu imagino a barra que era, porque as pessoas não entendiam o que era teatro na igreja. Tinha os grupos, né? Que eram os grupos de pantomimas, que não tinha texto, e tinha muitas peças da Jovum, que eram esquetes de 15 minutos, e isso que acontecia dentro da igreja. E as pessoas da igreja sempre colocaram o teatro como algo profano, algo de capeta, algo de Satanás. Palhaço, meu Deus, palhaço era uma coisa muito pesada, que palhaço era o próprio Satanás. Então colocar um nariz de palhaço dentro da igreja era uma coisa horrível. Mas você entende que é o quê? Um choque de gerações, né? Porque a igreja ela foi criando o seu perfil e olha, isso não pode, não pode, não pode. Você tem uma noção de cinema. Em 1940, a parte do cinema que a gente perdeu muito nesses anos de usar o cinema para evangelizar, o que acontecia? Hollywood mandou um pedido para os pastores. Como os Estados Unidos tem uma raiz muito forte do protestantismo, né? Muito forte na igreja, então Hollywood mandou, olha, pastores, se vocês quiserem mandar roteiros de cinema para a gente vai fazer filmes e sabemos que vocês têm algo para oferecer. Sabe o que os pastores responderam? Os produtores de Hollywood: nós não fazemos cinema porque cinema é coisa do diabo. Então, fecharam as portas. Então, a partir daí, nós perdemos a grande chance de fazer cinema há muito tempo para ganhar almas para Jesus. Aí hoje a gente está correndo atrás. Você vê que tem vários filmes americanos, né? Então hoje a gente começou a correr atrás do prejuízo, começando a fazer filme brasileiro nessa temática, mas ainda falta muita coisa. Enquanto o cinema investe aí milhões de dólares, né? A gente luta para conseguir algum recurso para poder fazer algum filme. Então a igreja vem com essa característica: não pode, não pode, não pode. Isso é do diabo, é do diabo, é do diabo. Agora, mais louco é porque a Bíblia não fala muito sobre teatro. Jesus não falou nada, né? O que Jesus falou sobre teatro? Aí a gente entra num negócio assim: nossa, Jesus não falou da gente. Jesus não falava nada. Na época de Jesus, existiam os artistas que eles eram mimos, e eles andavam nas ruas fazendo peças. Só que eles faziam, sabe o quê? Eles satirizavam o Evangelho. Eles falavam mal de Jesus. Eles pegavam, depois que Jesus morreu, eles faziam cenas na rua, onde eles imitavam a crucificação, eles zombavam dos cristãos. Os imperadores pegavam os cristãos e colocavam no meio da arena, e os leões se levavam para devorar, como uma forma de teatro. Então o teatro na época de Jesus, e um pouco depois de Jesus, sempre foi usado para zoar o nome de Cristo. Então não era uma coisa muito bem vista, sabe? Não era uma coisa muito interessante. E aí nós começamos a fazer as peças há 16 anos atrás, e foi um escândalo na igreja. Imagina eu vestido de Satanás, falando palavras duras, chamando as irmãs de prostituta gospel, de vagabunda, e tapa na cara, e muito texto, e as igrejas ficavam assim: meu Deus, isso não pode, onde já se viu? Aí eu falava: eu vou matar você, acabar com a tua vida. Aí as irmãs ficavam: eu te repreendo em nome de Jesus, amarrado em nome de Jesus. Era uma confusão, e o povo ficou assim: que isso? Isso é teatro, não é na igreja, não pode, como faz? Meu Deus! Mas o povo entendia, no final tinha salvação.
como tinha salvação e o poder de Deus se manifestava, as pessoas falavam, então pode, que legal, então a gente pode. E aí começou a abrir a porta para grupos de teatro. Começaram a surgir alguns grupos, muito legal, que eu virei o tiozinho do teatro, né? Fiquei velho, e é legal você ver um monte de jovem querendo fazer peça hoje, você vê muita gente fazendo as maquiagens parecidas, né? Com o Jardim do Inimigo, outras peças. Então é tão legal você ver como que as portas foram se abrindo, porque as pessoas viram tanto de gente que começou a aceitar Jesus. Eu lembro que nós fomos numa igreja em Rondônia, numa escola, e tinham 600 jovens na escola. E esses 600 jovens, todos levantaram a mão aceitando a Cristo e fazendo a oração de confissão. Foi um impacto muito grande na nossa vida, porque imagina, você chega na igreja, numa escola, onde está todo mundo ali, folgado, eu estou aqui no meu ambiente, com os meus amigos, então não vou aceitar Jesus. Mas ali eles choraram muito, se converteram, e foi uma bênção o que aconteceu na vida daquela escola ali, sabe? Então a gente começou a ver que realmente o teatro, a arte, ela realmente impacta a vida dos outros. E aí, eu sempre falo no contraste desse curso que a gente oferece em São Paulo, que o diabo, ele tem um interesse muito grande pela arte. Porque eu vou te perguntar, qual é a ferramenta que Satanás usa para, digamos, usar essa palavra, evangelizar? Para ganhar almas para ele, o que o diabo usa? Ele usa a arte. Você não vê um programa de televisão, um satanista de terra falando, olá, eu sou discípulo de Satanás, estamos aqui no programa ao vivo para pedir que você vá para o inferno com a gente. Nossa, você não vê isso. Você já viu alguma vez um programa, um cara falando isso? Se convertam ao satanismo? Você não vê. Então o que Satanás usa? Ele usa o cinema. Então você vê mensagens tão claras nos filmes de bruxaria, filmes de feitiço, filmes de satanismo. Você vê como ele vai incutir os valores dentro do cinema. Você vê nos balés de repertório, balé clássico, você vê que a maioria das meninas se suicidam, sempre há uma mensagem de morte. E por exemplo, na Rússia, a Rússia é um dos países que mais tem suicídio no mundo. A história de suicídio na Rússia é muito grande, desde os grandes generais da guerra, desde os grandes homens, bailarinos, jovens. E aí os balés de repertório ali do Bolshoi, a maioria das meninas se matam. As principais, os nomes, protagonistas dos balés, elas se suicidam. Então vai colocando essa mensagem: você precisa se matar, você precisa se matar. Aí você vê música. Como Satanás usa a música, a arte, para que as pessoas cheguem até ele. Veio um grupo no ano passado no Brasil, grupo de rock, que eu não me lembro o nome, e eles falaram: olha, nós vamos apresentar no Brasil e nosso sonho é que depois do show vários jovens se suicidam. Vocês já ouviram falar desse grupo? Não? Foi uma polêmica. Oi? Como eles chamam? Iron Maiden, eram eles que vieram no ano passado. E eu fiquei chocado porque estava na reportagem. Eles criaram uma música que induzia o povo a se suicidar. E eles sabiam disso, eles estavam usando a arte para isso. Aí você pensa, Satanás sempre usou a arte. E aí você vai na origem da arte, para você entender que assim, fazer ministério de arte na igreja não é brincadeira. E é o que eu sempre falo, ministério de arte não é para gente fresca, é para exército, é para guerra, é linha de frente. Você vai ver na Bíblia várias vezes, né, situações onde os músicos estavam à frente guerreando. Então não adianta assim, eu sou fresquinho, então eu vou fazer dança na igreja, eu vou fazer o teatro na igreja. Meu filho, é o ministério mais pesado. É pesado o negócio. Porque como o diabo ele contra-ataca diante daquilo que eu ataquei, então se eu ajo nas emoções, ele vai querer contra-atacar nas minhas emoções. Então você vê uma loucura. Aí vamos lá. Como que originou a arte no mundo? Como que começa tudo? Quem aqui participa de dança na igreja? Levanta a mão. Podia fazer uma água para mim, por favor? Obrigado. Pode ser aquela grandona ali, ó, que está sem gelo. Obrigadinho. Aí você vê a origem da arte no mundo. Como é que foi? Existia um negócio que ainda existe hoje, uma religião chamada xamanismo. Alguém já ouviu falar de xamanismo? O que é o xamanismo? É o seguinte:
xamanismo, uma das religiões mais antigas do mundo, o povo entra em transe, eles começam a fazer os movimentos tipo e com esses movimentos eles começam a invocar espíritos. O xamã, que é o feiticeiro, então ele começa a invocar o espírito do lobo, o espírito da folha, e esse povo fica ao redor de uma fogueira atraindo esses espíritos. Até hoje tem, nas grandes florestas, pessoas ricas passam a noite toda dançando e trazendo espíritos para eles. Então começou aí a dança na história da humanidade, o xamanismo, os povos primitivos. Eles ficavam ao redor de uma fogueira, eles incorporavam espíritos e eles começavam a dançar. A dança não é brincadeira, irmãos. Você sempre vai ver a dança como invocação de espíritos, sempre. Isso não é uma coisa de um pastor que criou, alguém que inventou essa história, não, é real. Tanto que no candomblé, quando vai atrair os orixás, não é assim tipo, vem orixá, não. Tem a dança dos orixás. Então eles começam a dançar e com isso eles atraem os orixás. Você vai ver ritual satânico, você vai ver que eles dançam para atrair. Ao redor do bezerro de ouro, na Bíblia eles estavam dançando para idolatrar o bezerro de ouro. Então você vai vendo manifestações do mundo, desde o xamanismo, se é para atrair espíritos. Então você pensa, ai que legal, eu vou fazer ministério de dança na igreja. Então eu vou chegar na igreja, eu vou fazer a minha coreografia, eu vou ficar fazendo e está tudo bem. Qual é o objetivo de ministério de dança na igreja? Qual é o objetivo? É fazer uma coreografia somente? Não. Se o objetivo da dança é invocação, então o ministério de dança na igreja é para invocar alguma coisa. Então o papel, a voz está estranha, o papel, mas que esse pregador veio mostrar, o papel, aleluia, do bailarino da igreja, irmãos, é invocar. Só que a gente acha que é só para tampar buraco, que é uma dança profética, eu vou fazer uma coreografia, e vou na hora do louvor. Meu, é muito sério, porque quando você está dançando, você está invocando alguma coisa. Então quando você tem essa noção na tua mente, que você está invocando o Espírito Santo, através da sua dança, as coisas começam a fluir diferente. Você para de encarar grupo de dança da igreja como um grupinho de dança, um grupinho passageiro. E aí, você vai vendo, na Índia, a invocação de espíritos, dois demônios, um chamado Imbra, outro chamado Brahma, eles criaram símbolos da dança. Então quando eles dançam, aquela dança indiana dessa, nossa assim, com a mão, já viram? Aquilo quem passou foi o Imbra e o Brahma, que eram dois espíritos, que eles passaram a dança toda indiana. E aí quando você começa a estudar a história do mundo, você vai ver que toda a dança se originou como invocação de espírito. Então o ministério de arte não é brincadeira, ok? Aí você vê trabalho de teatro, tem um trabalho de corpo. Alguém já ouviu falar de um cara chamado Grotowski? Alguém já ouviu falar de Grotowski? Grotowski é um polonês que ele criou um teatro físico. Ele trabalha com o corpo e é um trabalho incrível, é impressionante. Eu amo trabalhar Grotowski. E Grotowski, agora pensa o negócio, irmãos, para você ver que o negócio é tudo espiritual, não tem como a gente fugir. Você fazendo aula de corpo, então você vai para a faculdade, aí você começa a fazer os trabalhos, aí fica os seus tônus musculares, um trabalho ótimo, e você entra naquele momento de êxtase. Uau, que trabalho gostoso de corpo do ator, vou trabalhar meu corpo e tal. O Grotowski, que criou essa técnica, ele trabalhava com um grupo de atores, e eles trabalhavam muito teatro físico. Só que no final da vida de Grotowski, ele, que não era um homem cristão, ele buscou a fonte do trabalho dele, sabe aonde? No voodoo. Ele foi para um país africano, teve muito contato com o voodoo, dali ele começou a tirar alguns movimentos, e ele começa a fazer o seu trabalho em cima, ele bebeu da fonte do voodoo, e aí ele traz isso para os atores, e o mundo inteiro hoje usa dessa fonte de trabalho de corpo. Ele descobriu no final da vida dele que os ensaios que eles tinham
entre os atores, não era um trabalho de corpo. Ele descobriu que aquilo que eles faziam, eles abriam portas no reino espiritual. Um cara que não era crente, um pai de uma técnica de teatro que as pessoas usam até hoje. Ele disse: o meu trabalho de ator não é um trabalho de ator, meu grupo não está fazendo trabalho de corpo. Nós descobrimos que os nossos movimentos desencadeiam coisas no reino espiritual. Não é um versículo da Bíblia, nem um pastor falou isso. É um mestre do teatro físico dizendo: quando eu me movimento, eu desencadeio coisas no reino espiritual. Aí você vai para alguma aula. Alguém já participou de alguma aula secular aí, algum curso de teatro aí fora? Meu, é muito louco, porque assim, hoje, qual é meu sonho, dando essa aula para vocês aqui hoje em Fortaleza? Meu sonho é que vocês sejam, não somente assim, nós seremos do grupo de teatro da igreja, nós vamos passar 2 anos fazendo arte na igreja, aí depois a gente resolve, vai fazer outra coisa. Imagina se desse grupo que está aqui hoje, saia os futuros professores de arte da faculdade aqui de Fortaleza. Imagina se você pode virar um grande professor de teatro, um grande professor de dança. Você vai ter na tua mão um monte de aluno. O que acontece hoje? Na faculdade tem um monte de gente louca, professor louco, com as suas convicções, e que obrigam o aluno a fazer o que eles querem. Então, por exemplo, tinha uma aluna nossa do Encontrarte, que ela faz Unicamp, faz artes cênicas. E a professora dela falou o seguinte: olha, um trabalho de conclusão de curso de artes cênicas da Unicamp. Nós vamos montar uma peça sobre os orixás. E você vai fazer o papel da Inhansã, que é um orixá do candomblé. E a menina crente, filha de pastor, e a professora fala: você vai fazer a Inhansã. E a menina entrou em parafuso: meu Deus, é agora. Se eu não fizer, eu vou bombar, eu vou perder a faculdade, eu não vou passar. E agora o que eu faço? Faço ou não faço? E orou e falou: meu Deus, eu estou aqui, eu vou fazer. Mas eu vou fazer Inhansã, mas eu não vou acreditar que eu sou Inhansã. E ela fazendo a cena, olha o que a professora dela disse: está muito ruim, está fraca. Vai fazer o seguinte: você vai incorporar de verdade Inhansã. Meu Deus. Uma professora da universidade Unicamp pega um aluno e fala: eu quero que você incorpore de verdade. Porque quando você incorporar, a gente vai sentir a verdade do ator. Olha que louco. Uma mulher que está com um monte de jovem nas mãos. Aí essa menina entrou em pânico: o que eu vou fazer? Ela foi o Espírito Santo: eu não vou incorporar Inhansã de jeito nenhum. Eu vou fingir, mas na hora eu vou chamar o Senhor e eu vou falar bem isso. E a professora achando que era Inhansã. E ela lá começou: o Espírito Santo veio sobre minha vida. Aí fez a cena lá. No final a professora disse: nossa, que louco. Quando você estava fazendo a cena, eu vi um espírito em você, um negócio de luz, um negócio diferente. Aí ela pôde falar que era. Aí ela pôde mostrar o que era. Na vida dela, ela não foi corrompida, ela não foi destruída, mas isso dá um parafuso na nossa cabeça, não dá não? Olha onde a gente vai se meter. E aí eu fico pensando: poxa, cadê os crentes que ficam fazendo só ministério de arte dentro da igreja? Só fica fazendo para fazer parte do grupinho da igreja. E Deus está dizendo: cadê os professores? Cadê o povo que me teme e é cheio do meu espírito, que vai entrar nas faculdades? Então hoje, meu amado, deixa eu falar para você, está vazio. Tem um monte de professor ruim aí dando aula nas faculdades. Tem uma aluna nossa que ela abriu uma escola de artes lá em Ponta Grossa, no Paraná. E a escola dela está bombando. Ela abriu uma escola de artes, pronto. Não fala que é cristã, é uma escola de artes. E aí um monte de jovem da cidade se inscreveu, paga a mensalidade, vai lá e estuda. Aí ela faz o que ela quer. Porque se o professor da Unicamp, quando o cara incorpora a Inhansã, por que o professor que é crente não pode fazer uma oração antes da aula? Não pode fazer um exercício e falar: olha, vocês agora vão fazer uma personagem de um anjo, vocês vão sentir um negócio. O povo vai.
Então assim, quem aqui no nosso meio, de repente, vai abrir uma escola de arte? Que a gente fica pensando, ai meu Deus, eu quero tanto me dedicar à arte, mas a minha igreja não me valoriza. Ei, e você? E seus sonhos? E a sua profissão? Você imagina, as secretarias de cultura hoje, elas pedem que alguém dê aula de artes. Então se você chegar na secretaria da cultura e falar assim, olha, eu sou um ator, eu sou uma atriz, aí você vai, estuda, busca, lê, procura na internet, tem vários vídeos de aulas que você pode pegar gratuitamente na internet, de faculdades fora do Brasil, que eles disponibilizam aulas, e você prepara uma aula linda, de 3 horas. E aí você vai na Secretaria da Cultura, oferece e fala, olha, eu não quero cobrar nada, mas eu tenho um espaço, tenho o apoio de vocês para divulgar. Aí põe na escola, põe não sei aonde e divulga. O ator fulano de tal vai dar uma aula sobre Grotowski. Vai um monte de gente, sejam 20, 30 jovens, que vão chegar ali, você vai ser o professor, e você vai ter aquele povo na tua mão, para você ensinar o que você quiser, entende? Então chegou a hora da gente parar com esse negócio de que ministério de arte é só dentro da igreja. E a gente fica frustrado, a gente não consegue trabalhar em outra coisa, porque artista que é artista fica totalmente incompleto quando você não consegue exercer a sua arte, porque está no nosso DNA, não é? Todo mundo aqui é artista, não é? Menos alguns que vieram, certo? Ah, mas é pecado falar que eu sou artista? Não é, gente? O médico, o cara faz medicina, ele é médico, não é? O cara faz odonto, ele é dentista. O cara que faz teatro é o quê? Ah, mas eu sou crente. Mas peraí, irmão, não é pecado falar que você é artista. Eu até uso no grupo um exemplo de como é que você recebe elogio. Quando alguém fala, nossa, você é um grande ator, você é uma grande atriz. Aí uma vez eu elogiei o irmão. Quando eu elogiei o irmão, como você prega bem, que palavra, ele disse, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu não aceito elogios. Nossa, mas que você está tão sem graça, né, que você quer elogiar o irmão. E aí eu ensinei para o grupo, a gente, é igual liquidificador. Como que o liquidificador faz? Você compra um liquidificador fala uma marca aí, Arno. E aí você compra o liquidificador, coloca a fruta ali, coloca o gelo e faz um suco. Aí você fala, nossa, esse liquidificador é demais, ele é muito bom. Olha o que esse liquidificador faz. Quando você elogia o liquidificador, você está elogiando quem? Quem fabricou o liquidificador? A Arno. Então o liquidificador só é bom porque a Arno produziu ele certinho. Então quando você elogia o liquidificador, o elogio bate nele e vai para a Arno. Quando alguém elogia você, dizendo, nossa, que voz, que talento, como você é bom, automaticamente o elogio bate em você e vai para onde? Para quem te criou, para quem te deu a voz, para quem te deu o dom. Então não precisa fazer essa cara de espiritual, tipo, não me elogio, toda honra e toda glória do Senhor. Não, quem precisa saber disso é Deus. Quem som do teu coração é Deus. Então, quando vem um elogio, bate, rebate e vai para o céu, amém? Ok, irmãos? Aleluia! Tá bom. Então, estou terminando essa parte da arte. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Aproveita. Quer perguntar alguma coisa neste momento? Eu já estou desmaterializando aqui o suor. Alguém tem uma dúvida? Por enquanto? Tudo bem? Fala mais. Lá no ministério que eu participo, a gente chama o pessoal que trabalha, a gente de colaborador. Falava bonitinho, os colaboradores. Porque artista é pesado pra gente ainda, né? Mas de boa, porque o artista ele faz a arte, né? E a igreja ainda, em alguns pontos, ela não está preparada, dá medo, né? Aí a gente colocou assim, nossa, irmão é artista, porque virou sinônimo de estrela, né? Mas não é isso, né, irmão? Artista, o que está fazendo arte? Então é o ofício do ator, do bailarino, do desenhista, de todo mundo. Não é não, gente? Está todo mundo feliz? Vocês estão bem? Vocês estão entendendo o negócio aí?
Gente, já pensou? Quem é que toparia ou saísse um professor de faculdade? Levanta a mão. Olha, já pensou na hora, hein? Não é não? Já pensou? É muito louco. Eu creio nisso, eu sonho com isso. Da gente realmente encher os lugares, porque as pessoas elas estão vazias. As pessoas não têm muita coisa. Aí o cara é budista, aí ele vai dar uma aula de corpo, ele leva para o budismo. Aí o cara vai comer, ele leva para isso. Tem um menino do nosso grupo, Samuel, que faz o Crispim. Ele foi fazer uma aula agora, acho que na Espanha, com um grande palhaço, muito bom e tal. E ele falou, meu, é impressionante, porque começou a aula, teve uma aula que o povo recebeu o Espírito, gente. Imagina, você paga uma grana para ir para a Espanha, para fazer um curso com o melhor palhaço do mundo. Chega lá, a aula que dá é essa. Começa a cantar ponto de macumba, o povo recebeu os Espíritos na aula. Olha que besteira, olha que doideira. Oi. Ele participou de uma igreja que quando eles começaram a fazer teatro, era dentro da igreja. Tudo era dentro da igreja. Num certo ponto se passou a dizer que não era legal, aí criaram um teatro à parte. Depois de um tempo começaram a achar que não era legal e aí criaram um teatro à parte. Certo? E aí, eu acho assim, as igrejas barram demais. E ele falou, as igrejas, elas barram, mas eu sou intérprete, tá com inglês, tocar música. E fica difícil para a pessoa evangelizar, é verdade. Né? E essa abertura que você falou, porque... Essa abertura que nós estamos dando aqui é super legal, porque já trabalhei, né? Um pouquinho, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem uma nova abertura. A gente sofreu muito no começo, mas hoje, graças a Deus, muitas pessoas se abriram para esse novo, porque entenderam que o resultado é ganhar almas, é abençoar vidas, entendeu? Então, isso é incrível. Meu, eu vejo hoje o poder que um desenho tem, o poder que uma fotografia tem. É impressionante como tem um negócio louco na arte. Quando eu comecei a ler esse livro, que é um livro que eu indico para todos vocês, se vocês quiserem anotar, se chama, esqueci, A História do Teatro Mundial, de uma autora chamada Margot Berthold, né? Daí, daqui a pouco vocês vão suar também, tá, gente? Daqui a pouco. Oi, gente, bem-vindos, tudo bem? Vocês estão na bênção? Quem me chamou? Tem uma outra coisa que está acontecendo. Eu sou professor de língua portuguesa. Que inveja da voz dele, né? Olha. Tá bem. Assim, a gente faz parte do Ministério da Língua Portuguesa, mas assim, o professor de língua portuguesa, hoje em dia nas escolas, está acontecendo uma coisa aqui em Fortaleza, e parece que não só em Fortaleza, nós estamos perdendo espaço, nós cristãos estamos perdendo espaço para o islamismo. Isso é muito sério. Estão, inclusive, agora nos cursos de professores de arte, de religião, nas escolas, entregando livros, explicando sobre o islamismo, sobre o Mohammed, explicando a doutrina islâmica. Enquanto isso, nós, como professores, e aí eu faço trabalho de teatro na escola, e aí, cuidado, quando você vai falar de religião, eles não querem, mas pode falar do candomblé, porque é lei, está lá, é lei, tem que ser falado, uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que colocar. O professor de capoeira eu vou colocar, mas eu maior dificuldade, porque eu sou evangélico, e pode ser evangélico, professor de capoeira, não querem aceitar. Então, eu estou muito satisfeito já com algo que você falou aqui, que eu adotei, sobre a questão Ministério de Artes não é só na igreja. A gente perde muito tempo usando nossos dons e talentos só na igreja. Eu não digo que perde tempo dentro da igreja, eu digo, nós perdemos a oportunidade de evangelizar e ganhar almas se fizéssemos isso fora. Mas infelizmente, fora a batalha é muito grande. Na escola, quando eu tento aplicar esse trabalho, eu faço a Paixão de Cristo, é uma batalha do tamanho do mundo. Eles não querem aceitar. Meus próprios colegas que são professores não querem. O último trabalho que nós fizemos, o professor fez um trabalho lá com o candomblé, com o bando de escola, achou lindo, maravilhoso. Quando eu fui fazer esse trabalho, explicando, fazendo uma pequena peça sobre a história do Natal, falando a verdadeira história do Natal, muitas pessoas me criticaram.
Então a arte dentro do meio evangélico, ela está ganhando espaço, mas fora do meio evangélico é uma luta muito grande na reina da minha função. Sabe que o grande lance que ele falou aqui é o seguinte: a culpa é nossa, sabia? A culpa é nossa. Sabe por quê? A gente tem medo. A gente tem muito medo de sair da igreja. A gente tem medo de como as pessoas vão nos ver. E nós temos mais preconceito do que eles. Nós dividimos mais. Então, por exemplo, todo mundo aqui viu Metanoia, não? Quem não viu Metanoia? Poxa, gente, o filme Metanoia, pensa. O Metanoia, quando eu fui atrás de alguns atores que não são cristãos, como Caio Blá, por exemplo, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, quando Caio Blá descobrir que o filme é evangélico, ele não vai querer, porque eu enganei Caio Blá, sabe? Eu falei que era um filme sobre o crack somente, mas não falei nada. E ele não tinha nem lido o roteiro, ele gostou da ideia. Quando ele chegou para gravar, aí ele falou assim, tem um roteiro aí? Eu falei, nossa, agora já era, agora ele vai descobrir que a gente é tudo crente e tal. E aí ele leu, eu falei, meu Deus, aí era para gravar a cena dele. Ele chegou e falou assim, nossa, muito legal o roteiro e tal, mas é um filme, um cunho religioso, né? Né, a gente ele falou, nossa, achei muito legal, achei muito bacana, acho que tem que fazer isso mesmo, inclusive vocês vão ter bastante apoio nas células. Eu olhei e falei, nossa, muito apoio nas células, vocês vão ter apoio nos pastores. Gostei demais, achei muito legal. E eu parei e falei, meu, o Caio Blá, que é uma referência para o cinema brasileiro, para o teatro, um cara respeitado, para ele é arte, para ele aquilo é arte. Então em nenhum momento ele se opôs a alguma coisa, em nenhum momento ele ficou constrangido. Aí nós levamos ele para dar aula no Contraste, nós oramos com ele numa boa, ele recebeu oração e tal, entendeu tudo. Então eu entendi que, poxa, a gente fica muito com medo de mostrar que nós somos artistas de Cristo, que nós temos algo a oferecer. Esse ano passado, porque nós fazemos assim no Contraste, a gente liga para os atores, para os professores e fala que é um evento de arte, não fala que é de igreja, para não assustar. E aí eles fecham o contrato, a gente deposita uma parte e no dia eles chegam. Quando eles chegam, só tem crente. Aí não pode voltar mais atrás, porque eles já fecharam o contrato. Então esse ano passado a gente levou a Cláudia Raia. Que imagina, a Cláudia Raia é uma referência no teatro musical, na televisão, cercada de pessoas que não gostam da igreja. E aí ela foi, chegou numa boa, deu a palestra, falou, oramos com ela, profetizamos que Deus ia abençoar, todos que cercavam ela, barará, ela amém, 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 de boa. Então a semente foi lançada. Quando eu comecei a estar perto desse pessoal, eu percebi que eles estão abertos, o mundo está aberto, o mundo está preparado para receber aquilo que nós temos como artistas. O problema é que nós não avançamos. Agora eu penso, a gente lembra que todo mundo aqui conhece William Shakespeare, todos já ouviram falar. Aí eu me pergunto, por quê? Por que o Shakespeare consegue passar por todas as gerações? Um cara que era maçom, que faz um texto maravilhoso falando da realeza, dos problemas do povo, das feridas e tudo mais. Mas por que o William Shakespeare deixou o nome dele marcado e nós não podemos deixar o nosso nome marcado para que daqui a 500 anos, se Jesus não voltar, alguém leia um texto nosso, alguém veja um desenho nosso, alguém veja uma fotografia nossa, alguém assista uma peça nossa? Então por que nós temos que ser o resto? Por que os artistas de Cristo precisam ser só o resto? Precisa fazer de qualquer jeito, a pior maquiagem, o pior cenário, pior figurino. Oi? Fala, filho. Eu faço faculdade de dança aqui na UFC. E aí tem uma cadeira que é obrigatória, que é poéticas populares. E nessa aula a gente participa de aula com aqueles de tambor, né, tudo mais.
E aí ela é obrigatória, é obrigatória. Então eu gostaria de saber a sua opinião de como eu devo me comportar em relação a isso. Como me comportar numa aula cheia de coisas malignas? Como? Meu Deus, um monte de gente chega para mim e pergunta: eu devo fazer artes cênicas ou não? Devo fazer um curso secular ou não? A questão é, eu respondo: se você sabe quem você é em Cristo e conhece os seus limites, vai fácil. Se você sabe que a sua limitação é que você não tem forças para lutar, e que se você estiver no meio de um monte de jovem na faculdade e eles começarem a encher a cara, você também vai encher. Se eles te convidarem para mexer, você também vai. Então foge, porque a Bíblia diz o quê? Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então às vezes o que é lícito para mim, eu sei das minhas lutas, eu sei contra o que eu luto todo dia. Então se eu sei qual é o meu monstro, qual é o meu gigante, eu vou fugir disso, certo? Agora, se eu sei que tipo assim, tem problema com bebida, nunca usei droga, então eu posso estar no meio de um povo que usa droga, que eu não vou, não vai me corromper, que não vai me seduzir, vocês estão entendendo? Porque senão, irmãos, a gente não faz mais nada. Porque se você vai fazer medicina, o tanto de professor de medicina que é ateu, e que nas aulas eles falam sobre isso, e tenta provar para você que Deus não existe, então a gente não pode fazer medicina, concorda? Então não é um privilégio só de quem vai fazer artes cênicas ser influenciado. Qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, dependendo do professor, ele pode te influenciar, porque a gente ouve quem a gente respeita. Então você respeita tanto aquele professor, que aquilo que ele fala para você, você acredita. Então meu professor, cara, nossa, eu faço aula de engenharia, o cara é demais, o melhor, o cara sabe tudo, e ele está falando que Deus não existe. E eu acredito nele e eu vou. Então se eu sou influenciado, eu não vou fazer aquilo também. Então é por isso que eu falo: quem você é em Cristo, você sabe? Está tudo bem? Se aguenta? Então vai, seja a luz das trevas. Aí você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer um filme, pode fazer uma novela, você pode fazer uma propaganda. Eu conheço muitas pessoas que fazem parte de musicais, que são evangélicos, que não se contaminam, que oram dentro dos camarins. Lá em Hollywood, por exemplo, aquele Denzel Washington, vocês conhecem, ele tem um ministério tremendo de evangelismo dentro de Hollywood. E todo mundo respeita o Denzel Washington. Ele e o Chuck Norris, vocês conhecem o Chuck Norris, né? Ele é pastor. E ele ganha um monte de alma de artista. Então eles têm trabalhos dentro de Hollywood, no estúdio, ali para orar pelos artistas. E eles ganham muita gente para Jesus. Só que a gente acaba não sabendo disso. Então a gente acha que tudo está perdido, mas não está. Tem um monte de gente fazendo a obra de Deus. Na Broadway, por exemplo, tem muito cristão. Muito mesmo. E eles fazem a diferença ali dentro e estão fazendo a obra de Deus dentro dos musicais da Broadway. Porque você sentar para conversar, imagina se um dia a Fernanda Montenegro pega um ônibus para Messejana junto com você. Vamos acreditar. Senta do teu lado. E aí ela vai falar com você, você vai falar assim: oi Fernanda Montenegro, tudo bem com você? Tudo. E ela vai perguntar: você faz o que? Você fala: faço teatro, sou ator. Uau, que legal! Qual a técnica que você usa? A técnica do fogo, aleluia. Porque a gente só sabe falar entre crentes, né? A gente não consegue conversar com artistas, com pessoas desse meio, a gente fica muito alienado. Agora imagina o dia que alguém sentar do teu lado, um grande artista que não conhece a Deus, e aí você começa a conversar de igual para igual, né? Você começa a falar: olha, eu conheço, a técnica é essa, o método é esse, nós usamos. E a pessoa fala: nossa, que legal, ele é crente, mas ele entende. Aí as pessoas passam a te respeitar. Então esse é o objetivo. Não use a internet somente para Facebook ou Instagram. Tem muita coisa para você pesquisar, tem muito estudo para você fazer. Então comece a dedicar para você ter essa cara do artista de Deus que faz a diferença. Para terminar essa parte teórica, para vocês entenderem o interesse que Satanás tem na arte. Nós falamos de cinema, nós falamos de dança, nós falamos de teatro, nós falamos até de áreas como desenho, fotografia, design, essa área que, imagina, eu fico pensando, tem fotos que causam impacto, não é? Você vê uma foto, é impactado. Então uma pessoa com unção, que
consegue tirar uma fotografia e alguém vem e fala: meu, que louco, eu quero isso, eu quero Deus, porque eu vi essa foto, eu vi esse desenho e tal. Aí a gente fala da música. Meu, a música é um negócio muito louco, porque pensa comigo, as pessoas que influenciam hoje a nossa geração, por exemplo, como a Lady Gaga, ela influencia o mundo inteiro, adolescentes, jovens. Você pega a Lady Gaga e fala: meu, a mulher influenciou uma série de coisas. Aí a grande questão é o interesse que o diabo tem. A Lady Gaga era da igreja, é desviada, a mulher conhece a palavra. Aí o diabo, o que ele faz? Ele gosta de tirar artista de dentro da igreja, porque os melhores estão dentro da igreja. A Whitney Houston, por exemplo, uma ministra de louvor, uma mulher cheia de autoridade. O que o diabo fez? Tirou a Whitney Houston de dentro da igreja e fez cantar para ele. Então o diabo não consegue produzir artistas. O Axl Rose, do Guns N' Roses, por exemplo, um cara que marcou o rock, ele era da igreja presbiteriana, saiu da igreja por causa da fofoca, não aguentou, o diabo tirou. Elvis Presley, Elvis Presley marcou a história da humanidade. A partir do Elvis Presley, que começou esse negócio de fã, de pessoas desmaiarem na plateia. Até então não tinha isso, essa loucura de fãs gritando, eufóricos. Mas o Elvis Presley tinha uma coisa que fazia as pessoas chorarem: ele era um desviado. E Deus não tira, Deus não fica de colocar e tirar, tira e coloca, dá dom e tira dom, dá dom e tira dom. Então a Whitney Houston tinha o dom, ela saiu da igreja, continuou com a mesma coisa. Aí o diabo foi, jogou na sarjeta, botou nas drogas, fez a mulher virar quase uma mendiga, mas ela estava ali. A Lady Gaga, a mesma coisa, estava na igreja cantando. Sai da igreja, a menina continua cantando muito. De Deus fez assim: vai ficar rouca. É Deus, vai ficar rouca a partir de agora, porque você saiu. Está entendendo? E aí começa a influenciar. Então, quando você pesquisa sobre os grandes nomes que influenciaram a música através da arte de cantar, você vai descobrir que eles eram de Deus. E o diabo vem com interesse e tira, e faz com que a ideia dele seja pegada. Então, queridos, há uma guerra contra as nossas vidas. O diabo sabe como nós somos talentosos, como nós somos diferentes. Por exemplo, quantas igrejas tem em Fortaleza? Muitas. Na sua igreja, talvez sua igreja seja grande e só tem você de louco na sua igreja, e você vai ser o cara não compreendido. Isso é normal. As pessoas não são obrigadas a pensar como você pensa, porque você é diferente. Então você fica achando que você é a prioridade do seu pastor, e que seu pastor tem que acordar pensando no teu grupo, no teu ministério. Aí você pensa: nossa, o pastor não valoriza. Coitado do pastor, gente. O pastor tem que tratar divórcio na igreja, pecado na igreja, administrar a igreja, problema no meio da liderança, um monte de problema que o pastor aguenta o dia todo. Aí você fala assim: ai, o pastor não está nem aí para mim, o pastor não valoriza o ministério de artes. Não dá para ele entender a nossa cabeça, irmãos, não dá. Então, quando eu comecei o grupo, ninguém queria fazer. A gente pegava a gente emprestado para fazer o papel de Jesus, ninguém queria fazer nada. E o pastor também não estava nem aí. E eu vou jogar a culpa nele? Não. Quem é o louco da história? Sou eu. Eu não tenho que jogar a culpa no pastor. O louco sou eu. O que tem uma mente doida sou eu. E o pastor nunca vai entender o que passa na cabeça de um artista. Não adianta a gente forçar a barra. Então vai conquistando o seu espaço, vai lutando. Um dia eles vão entender. O problema é que os grupos de teatro acabam muito rápido. Entra e sai, porque é chato. Que aí você marca todo sábado às 16 horas o ensaio do grupo de teatro. Aí chega lá, começa a falar problema, começa não sei o que, o outro tá mal, o outro faltou, aí não dá mais para botar no lugar, quem ensaiou, o outro foi. Aí fica chato. Sendo que grupo de teatro no mundo é legal, é divertido, tem aula, tem jogos teatrais, o cara sai feliz do ensaio. Agora nos nossos ensaios, às vezes assim, é problema, é não sei o que, não sei o que lá, e tá. Faça uma pergunta. Boa tarde. A minha pergunta é o seguinte, pai. Porque o Giovanni, de 16 anos, chegou um momento no Brasil, na América Latina, que virou um marco para a história, né? Estamos aqui. Para essa geração que estamos aqui hoje em dia, que
Porque acredito que, como canal de transformação, alguns devem estar começando a teatro. Amém. A minha pergunta em relação ao seguinte: como mesmo começou, como vocês deram os primeiros a dar início, foram os pioneiros, mas eu posso dizer o seguinte, pelo que vocês conseguiram até agora, como foi esse início? Como foi esse início de chamar as pessoas para trabalhar junto contigo? As primeiras peças dessa peça de arte, o ensaio e a primeira apresentação. Porque acho que a princípio foi muito complicado. Hoje em dia não, hoje em dia eu trago gosto popular, né? Mas, por exemplo, eu estou fazendo uma peça dessa na igreja é um pouco complicado. Como foi isso? Oi? Como que a gente conseguiu tirar o preconceito da igreja? Como que a gente começou? Bom, quando a gente começou, ninguém queria fazer, ninguém queria participar, pegava os homens emprestados, não tinha figurina, a gente usava lençol, usava minâmpora na cara, aleluia. Eu lembro uma vez que Jesus, entrou, quando Jesus saiu, ele amarrou errado. Aqui atrás estava aparecendo a sunga dele, tadinho, a sunga vermelha, o irmão índio, Jesus, no meio do corredor da igreja, né? Era muito difícil, por isso que eu falei para vocês aqui hoje, não queira ser compreendido logo de cara. O começo nunca vai ser fácil, não tem como. As pessoas elas não entendem a nossa cabeça. Foi super complicado. A gente começou a entrar nesse negócio de batalha espiritual, porque tem muita essa coisa de reparação de personagem, né? A gente fica louco, aí falava assim, se você faz o papel da prostituta, você vigia, então você vai cair na prostituição. Você faz o crente sem compromisso, você vigia, senão você vai ficar um crente sem compromisso. Aí eu perguntei, e eu que faço Satanás, vou virar o quê? É pesado, né? Se a mulher vai virar prostituta, eu vou virar o capeta? Não tem como. A gente começou a entender o nosso meio no começo, porque no começo a gente ficava roxo, eu ficava sufocado à noite, a boca travava, era uma batalha, mas a gente gostava disso. E crente gosta, né, de falar assim, olha irmãos, ontem à noite o diabo quase me matou, vai ser para ser crente, né? Aí olha como eu estou roxo, um ataque do Satanás, porque se não tem guerra, aleluia, não tem vitória. Sabe aquelas coisas que a gente gosta? Eu falava, Deus, se eu fizer todo dia o jardim do inimigo, eu não conseguir dormir, como que vai ser minha vida, Senhor? Me ajuda. Aí um dia eu senti umas presenças malignas no meu quarto. Eu comecei ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu caí lá, falei todos os versículos, os negócios continuam lá. Eu sentia muito forte aquela presença ruim. Alguém já sentiu um negócio assim? Sufoca, você fica meio doido, você sabe que tem uma opressão. Aí eu falei os versículos, não resolveu. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estou com sono. Vocês querem ficar aí, vocês ficam, eu vou dormir. E eu dormi. Aí eu imaginei igual uma cena de filme, uma menininha no balanço, chupando pirulito, e vem um monstro lá atrás. A menina olha, tira o pirulito e faz. Aí o monstro fala, ué, você não tem medo? E aí perde o efeito dele, entendeu? Então eu percebi assim, a Bíblia já não falou que o demônio vai dar o derredor, que ele vai perseguir a gente? Agora vi um monte de irmão falar assim, irmão, você vigia, viu? Deus me mostra um demônio te perseguindo. Ué, irmãos, eles vão perseguir. A Bíblia já disse que eles iam me perseguir. Então, quem está ao meu redor é o Senhor. Então eu entendi que saiba quem você é em Cristo, não tome posse dessas retaliações sobre a tua vida, tá bom? Mas é isso aí, começou difícil o negócio, né? Ninguém queria participar, o povo saía do grupo. Depois de uns 2 anos é que a gente começou a entender o que era Ministério de Arte. Espera aí que eu vou falar do preconceito. Como tu conseguiu fazer com que o pessoal fosse... Você que o pessoal a fazer a peça? Dei R$30 para cada um. Não, foi o tempo, sabe assim, eles começaram a ver a alma sendo salvas. Então quando a gente começou a ver muita gente sendo salva, isso nos motivou demais. E era o que eu falava, gente, olha para essas almas, olha para esse povo sendo salvo, é esse o nosso salário, é isso que vai fazer a gente continuar. Então o motivo foi esse, saber que vidas estavam sendo salvas. Então foi a única coisa que eu tinha para mostrar para eles que valia a pena, né? Foi todo mundo do grupo, falou, por exemplo, qual é? Eu abro o teatro, a diretora da comissão, abro espaço na ensaiar. Mas eu falo, o que vai ter ensaio hoje? Quando toca o sinal, não vale nem. Ixi, aí tá escrito, hein? Aí o que eu falo? Ninguém quer fazer teatro com você, faz um monólogo. Cria uma peça só você. É a melhor coisa do mundo. O que eu já assisti de monólogo é incrível. Tem monólogos que são maravilhosos.
Você fica 2 horas em cena e o povo se emociona, é maravilhoso. Então, quando ninguém está nem aí para você, faz sozinho. Ah, mas só tem eu e uma irmã. Faz você e uma irmã. Esse negócio de ter grupo grande, a gente quer sonhar. Nossa, meu grupo vai ter 100 pessoas, 50, não precisa, irmão. Pensa nisso. Ninguém quer fazer, eu vou fazer. Vai dar certo, amém? Vamos terminando essa parte, a gente vai falar bastante, né? Bom, eu queria juntar os grupos, né? Leila e Rafaela. Tudo bem, né? Entenderam que o negócio é sério, né? Não é brincadeira, gente. A arte não é brincadeira. Aí entra na parada do Dionísio, que é o deus da arte, que é conhecido em outra região como Baco, que é o bacanal, as orgias sexuais. E aí, meu filho, a maioria dos artistas, tudo atacado na área sexual, tudo atacado na área das emoções, porque existe esse demônio chamado Dionísio, que é na Grécia, onde surge o teatro oficial, que influencia muito. Então hoje você vê casamento de artista não dá certo, é tudo libertinagem, é tudo muito louco, e até hoje muitos grupos fazem rituais para Dionísio, que é o deus do vinho, que é o deus da orgia. Então até hoje muitos jogam vinho no palco para poder invocar o Dionísio. Então o negócio é real, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar? Vamos? Vou chamar aqui aqueles que não gostam de arte. Vocês estão brincando, viu? Vou botar. Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do ator e passar alguns exercícios para vocês do trabalho do ator, certo? Que é para tudo. Então, quando nós falamos hoje, hoje no Brasil está acontecendo uma coisa muito grande dos musicais. O Brasil até então tinha uma característica muito forte do teatro muito mambembe, muito pobre, muito bicho-grilo e tal, então faziam produções mais pobrezinhas, digamos assim. Os musicais da Broadway começaram a influenciar muito a nossa geração. Então hoje em São Paulo, principalmente em Rio, tem muito musical acontecendo, muitos trazendo musicais maravilhosos da Broadway. Só que o artista da Broadway, ele canta, ele dança e ele atua. Então é um ator completo. E isso é maravilhoso para nós. Só que eles começam desde pequenininho. Você assiste peça na Broadway, você vê criancinhas e fala: meu Deus, o cara já sapateia, já canta, dança, é incrível. E a gente não tem essa bagagem. Mas é importantíssimo a gente trabalhar como atores. Primeiro, como eu disse, leiam muito, estudem muito, tenham conhecimento para poder trocar essas informações. Tem um livro que é fundamental para você que tem Ministério de Arte na igreja. Esse livro se chama O Jogo Teatral no Livro do Diretor. O Jogo Teatral no Livro do Diretor, de uma autora chamada Viola Spolin. Essa mulher é incrível. Esse livro dá direções, desde o primeiro ensaio, como escolher elenco. Por exemplo, você pega um grupo, aí na sua peça tem a bruxa e a princesa. Aí no grupo tem a irmã loirinha do olho azul e tem a irmã que tem o nariz um pouco maior. Você vai escolher quem para fazer a princesa? A branquinha de olho azul. E vai escolher quem para fazer a bruxa, a menina, não é? Aí você descobre, depois de um mês de ensaio, que a menina que tinha o nariz maior ia arrebentar fazendo a princesa, e que a menina que fazia a princesa ia arrebentar fazendo a bruxa. Só que aí, como é ministério de igreja, você vai chegar e vai falar assim: irmã, você não vai fazer mais esse papel. E a irmã chora, vai desviar, vai fazer gabinete com o pastor, vai reclamar, vai falar que não é valorizado dentro da igreja. Não dá vontade de dar um soco na irmã? Dá uma raiva, porque não consegue conciliar as coisas, né? Então esse livro, O Jogo Teatral, no livro do diretor, da Viola Spolin, ela tem vários outros livros também de jogos teatrais incríveis. E você vai poder ter uma cartilha legal aí para você começar a desenvolver, né? Então nós vamos trabalhar os atores, afinar o instrumento artístico. Então tem algumas coisas que a gente tem que fazer, tá bom?